estudantes, tudo bem? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa de adequação pedagógica do nono ano? Bom, vocês já me conhecem, eu sou a professora Gláucia e hoje estará presente com a gente alguns amigos. O Paulo, a Ana, o Júlio e a Laura. Então, olhem lá, enquanto eu vou fazendo aqui a minha higienização com álcool nas mãos, vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês com água e sabão, né? Vocês têm a pia aí na casa de vocês, então vocês fazem aí, ok? Higienização feita, vamos para a nossa rotina? Então vamos lá. A nossa rotina. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos organizar os materiais, não é mesmo? Depois a gente vai fazer o quê? Registrar a data e a aula. Vamos conhecer um gênero textual, fazer alguns registros no caderno, algumas atividades e um desafio. Então vamos agora organizar os materiais que vamos precisar. Vamos precisar de caderno ou folha, lápis, caneta, borracha, apontador e o que não pode faltar na nossa aula, o alfabeto móvel. Vou repetir bem rapidinho para vocês. Caderno, folha, lápis, caneta, borracha, apontador e o alfabeto móvel. Materiais organizados. Então vamos para o nosso primeiro registro. Nós vamos registrar no caderno, na folha, a data de hoje, colocando o dia, o mês e o ano. Vamos escrever língua portuguesa ou simplesmente LP. E eu vou dar então um tempinho para vocês. Já volto.
registrado? Que bom! Então agora vamos pensar um pouquinho. Vocês já ouviram falar em redes sociais? Já? Então eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Existe, ó, não vou nem falar, vocês vão ver a imagem e eu quero que vocês me digam que símbolo que é esse. Isso, do Facebook. Então, uma das redes sociais que nós conhecemos é a do Facebook. O que a gente consegue fazer com o Facebook? A gente pode compartilhar fotos, às vezes resgatar alguns amigos que estão, né, que passaram por nossa vida e a gente vai lembrando deles e buscando eles por nome, sobrenome. A gente consegue compartilhar algumas notícias. Pessoas que estão longe, né, que moram em outros países, a gente consegue também estar conectado, não é verdade? Eu uso bastante a minha rede social, Facebook. Uma outra rede social, então, que a gente conhece e utiliza bastante é o quê? É o WhatsApp. Vocês lembram desse símbolo? O que a gente consegue fazer com o WhatsApp? Ele é o quê? Ele é uma rede social que tem a função de passar mensagens, não é isso? Então a gente consegue facilitar bastante a vida da gente, né? Quando a gente envia uma mensagem, que a gente tá com pressa, às vezes a gente não pode fazer uma ligação, a gente coloca a mensagem lá, a gente pode lembrar as pessoas de algumas coisas que estão para acontecer, não é? Então, a rede social do WhatsApp serve para quê? Para que as pessoas se comuniquem. Eu tenho certeza que vocês trocavam informações da escola com a família através do WhatsApp, né? Nesse momento de pandemia, a gente conseguiu o auxílio do WhatsApp para facilitar bastante a nossa vida, não é? A comunicação ficou mais fácil. Antigamente, quando não se existia o WhatsApp, era mais difícil, né? Era por bilhete, via agenda. Esse tipo de comunicação ainda acontece, mas o WhatsApp agiliza bastante a nossa vida. E vocês? Deixa eu perguntar. Sabem então me dizer por que as pessoas se encontram nessas redes sociais? Qual é a intenção delas quando elas se encontram nessas redes? A intenção delas é o quê? Reunir pessoas que possuem os mesmos interesses. A gente aceita no nosso Facebook pessoas que a gente aprecia, que a gente admira, que a gente se inspira. E no WhatsApp, os nossos contatos também são essas pessoas, pessoas dos nossos interesses. Ok? E vocês utilizam as redes sociais? Eu utilizo muito a rede social. A rede social faz parte da minha vida, sim, muito, muito. Então, eu utilizo a rede social para quê? Para eu trabalhar, para eu poder interagir com a minha família, que não é aqui de Curitiba, mora fora. Eu consigo compartilhar fotos de alguns momentos, né? Fazer selfies e transmitir essas fotos, né? Compartilhar essas fotos com outras pessoas. E agora eu quero saber de você. Você utiliza as redes sociais? Vamos ver os nossos amigos? Sim, sim. Todos disseram sim. E a Laura tem uma perguntinha para fazer para o Júlio. Vamos ver qual é a pergunta? Júlio, como você participa das redes sociais? Olha o que o Júlio vai responder. Eu gosto muito de dar minha opinião sobre o que leio ou escuto. E vocês também gostam de participar das redes sociais, dando a opinião de vocês sobre os assuntos? A Laura vai fazer outra pergunta. E quando você não entende muito sobre algum assunto, o que você faz? Às vezes acontece com a gente, né? Um assunto que é novo, que a gente ouviu falar, a gente fica com aquela curiosidade. Mas quando a gente tá com curiosidade só, a gente pode falar o que a gente quer ou falar o que vem na cabeça sem ter muita certeza daquilo? Vamos ver o que o Júlio responde?
Ele não tem vergonha, olha lá, não tenho vergonha de dizer, aqui com a prof, não sei, não faço ideia, e me explica? Parabéns, Júlio, é assim mesmo, dúvidas todos nós temos, não é? Então, para a gente falar as coisas de forma com razoabilidade, com razão, com coerência, o que a gente precisa fazer? A gente precisa perguntar. E o que ele diz é verdade, a gente não precisa ter vergonha de quando a gente tem dúvida. Tudo bem? E se caso você receber uma mensagem no WhatsApp sobre uma notícia que você não sabe quem escreveu, o que você faz? Quero que vocês pensem um pouquinho. Chegou lá numa notícia no WhatsApp de vocês e vocês pensam assim, nossa, às vezes é uma notícia que vocês parece legal, tudo, e você fala assim, já vou compartilhar então com os meus amigos, vou compartilhar com os meus familiares. O que você faz? Se é uma notícia que você não sabe de onde veio. O que você faz? Pessoal, vocês sabiam que muitas mensagens que recebemos nem sempre são mensagens verdadeiras? E que a gente precisa tomar muito cuidado com isso? Porque se é uma mensagem falsa, a gente vai transmitindo, compartilhando, e isso vira o quê? Uma corrente que pode prejudicar alguém. Então, toda vez que a gente receber uma notícia, a gente precisa fazer o quê? Olha lá, o Paulo está perguntando. O que a gente precisa fazer? O que podemos fazer para saber se essas mensagens são verdadeiras ou são falsas? Olha o que a gente pode fazer. A gente pode pesquisar na internet e verificar se aquela fonte é uma fonte segura. Então, a gente pode procurar no Google, né? A gente pode buscar nos livros. Os livros também nos trazem muitos conhecimentos, né, sobre o assunto. E é uma fonte segura. Uma outra maneira é a gente escutar quem? Os especialistas. Olhem essa imagem. Vocês estão vendo essa imagem? Ali, o que parece ser? Parece que é um laboratório e que esse senhor é o quê? É um cientista. E ele está sendo o quê? Entrevistado. Estão fazendo perguntas para ele. Provavelmente, tudo aquilo, com certeza, o que ele está falando são fatos científicos, comprovados. E é uma fonte segura para a gente repassar a informação. O Paulo tem outro questionamento. Olha lá, levantou a mão. Muitas vezes, pessoas brigam nas redes sociais por não concordarem umas com as outras. É verdade, as pessoas brigam nas redes sociais. Mas é briga assim? Briga de se bater? Como que é? É briga de boxe? O que será que significa esse termo briga? Às vezes acontece, né? Das pessoas chegarem a esse ponto, né? De violência. Mas aqui o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que as pessoas às vezes são não muito respeitosas na hora que elas vão colocar uma opinião. Olha só essa imagem. O que ela parece? Parece que eles estão conversando de forma amigável? O que vocês acham? Olha só o gesto dele abrir a boca, da maneira que eles estão se olhando. Será que eles estão conversando de forma amigável? Ou estão discutindo de forma desrespeitosa? Vocês sabiam que a maneira como colocamos nossas opiniões demonstram como lidamos com as informações e de que pessoa somos? E que quando a gente a gente participa de um debate, de uma discussão, de uma reflexão, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que transmitir de forma clara, coerente, obedecendo e respeitando o que o outro fala, né? Obedecendo a questão da gentileza, do respeito, né? Para que isso não vire uma briga. Porque
Quando as duas pessoas acabam discutindo de forma parecendo uma briga, elas conseguem concluir alguma coisa? Não, não é verdade? Mas é um problema a mais que se causa ali. E essa outra imagem que vocês estão vendo? Essas duas pessoas também estão conversando. Onde será que elas estão? Parece que elas estão numa universidade, numa escola, porque estão de... Olha lá, tem um de mochila. E eles estão conversando de que forma? O que vocês acham? Eles estão falando de uma maneira amigável, concordam? Estão sorrindo, expondo a opinião. E quando a gente compara essas duas imagens, que tipo de pessoa você quer parecer ser? Uma pessoa que briga, que argumenta de uma maneira muito assim, incisiva, agredindo? Ou uma pessoa que conversa, dialoga? Então a gente tem sempre que fazer essa reflexão, tá bom? Olha lá, o ideal é essa imagem. Então, o artigo de opinião serve para quê? Que a gente possa expressar um ponto de vista. Olha só esse moço. Ele pesquisou, porque dá para ver ali, ó, que ele está com o notebook aberto. Ele está pesquisando também, além do notebook, além da internet, ele está pesquisando em um livro e ele está escrevendo um artigo de opinião. Com certeza esse artigo de opinião vai ser um artigo de opinião bem embasado. Concordam? Olha, Ana, tem uma pergunta. Opinião. Vamos procurar no dicionário o que significa? Vamos lá? Então, a professora acessou o dicionário online. E lá no dicionário online diz o seguinte: o significado de opinião. Seguem com a professora ali, ó, onde está em roxo. Onde a professora sublinhou em roxo. Maneira usada para julgar algo ou alguém. Aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa. Parecer, ponto de vista. Não tenho opinião sobre esse assunto. Pode ser também uma opinião. Não consigo opinar sobre esse assunto. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou ali descobrir os números que estão numa sequência numérica. Vocês estão observando, ó, número 1, 2, 3, 4. E a palavra que a gente vai trabalhar hoje está ali de baixo. Vamos descobrir qual é a palavra? Primeiro número é o número 1. O número 2, que é a cartela azul. Pi. Número 3, a cartela verde. Mi. E o número 4, cartela rosa. Ão. A palavra de hoje que nós iremos trabalhar é opinião. Agora eu vou pedir para que vocês façam o seguinte: peguem um alfabeto móvel e a professora irá falar as letras que nós iremos trabalhar, tá bom? Então, a primeira letra, O. Próxima letra, I. Próxima letra, P. Próxima letra, N. I novamente. O. E o A com tio. Olha lá. Separaram? Muito bem. Eu vou dar então agora um momento para que vocês separem as letras.
Separaram as letras? Que bom! Então, agora a gente vai montar aqui. Então, a primeira letra é a letra O. O. Depois, ó, Pi. Letra P. Próxima letra, Pi. Para fazer Pi, é o P e o I. Pi. N, o Pini, para fazer Ni, qual a letra? I, opinião. Olha aqui, ó, é a letra A com tio. Aqui, o. Pronto, a nossa palavra está montada. Vocês montaram aí? Ótimo. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos contar. Contar quantas letras tem a palavra opinião. Comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras tem a palavra opinião. Com a professora agora aqui na TV. Olhem lá. Vamos contar? 1, olha lá. 1, O, P, 2, I, 3, N, 4, I, 5, A, 6, O, 7. Quantas letras, então? 7 letras. Agora a gente vai pensar em sílabas. Quantas sílabas tem a palavra opinião? Então vamos lá, ó. Vamos primeiro pensar em quantas vezes eu abro a minha boca para falar? O, pi, ni, ão. 4 vezes. O, pi, ni, ão. 4 vezes, tá? Então vamos separar aqui, ó. O, pi, vou passar mais pra cá, assim. Ni, ão. Deu pra perceber? Ó, o, pi, ni, ão. Vamos contar as sílabas? Uma sílaba, 2, 3, 4. Vamos agora para a TV com a prof. Quantas sílabas? 1, o, 2, pi, 3, ni, 4. Vamos agora, então, pintar a
primeira letra de amarelo? Qual que é a primeira letra? Aqui com a professora, na TV. Qual que é a primeira letra? Essa daqui, ó. Então, vamos pintar a primeira letra de amarelo? Isso, olha lá. E agora, vamos pintar a última letra de azul? Então, a última letra de azul, ali, a última letra. Vocês perceberam uma coisa aqui? O que vocês conseguiram perceber? Aqui na mesa com a professora. Que a primeira letra e a última letra são as mesmas? Elas se repetem? Isso, elas se repetem. Lá na TV com a prof. Agora eu vou pedir para que a gente faça o nosso registro, tá bom? Vocês vão registrar a palavra opinião e vocês vão pintar de amarelo a primeira letra e vocês vão pintar a última letra de azul. E eu vou dar um tempinho para vocês.
Registrado? Ótimo! Olha lá o Paulo, de mão levantada. Oi, Paulo! Vamos tentar criar outras palavras a partir da palavra opinião? Boa ideia! Vamos lá, então? Olha, já tem uma figura. A gente já sabe mais ou menos que palavra a gente vai conseguir montar. O que é aquilo lá? Pão. É uma imagem de um pão. Para a gente escrever pão, será que a gente consegue encontrar as letras para escrever a palavra pão aqui no opinião? Pão, preciso da letra P. Então, vamos pôr a letra P para cá. Pão. Que letra que eu preciso? Do A. Do A com tio. Aqui. Ão. Ficou pão. Para ficar pão, eu preciso da letra O. Que legal! Conseguimos escrever a palavra pão. Observaram? Muito bem. Então, vamos ver agora a palavra pão aqui na tela? P, A, O. Pão. Muito bem, montamos a palavra pão. Será que a gente consegue agora descobrir outra palavra? Olha lá, opinião. Então, vamos aqui com a professora. O que está aparecendo ali aquela imagem? Ó, essa daqui. O que ela está falando? Não. Será que a gente consegue escrever não? Então, para a gente escrever não, a gente precisa tirar a letra P daqui e colocar a letra N. Conseguimos montar a palavra não. N, A, O, não. Vamos então registrar essas duas palavras que descobrimos? Olha lá. Eu quero que vocês registrem no caderno de vocês a palavra e desenhem ao lado. A palavra é a palavra pão e a outra palavra que nós construímos foi a palavra não. E eu vou dar um tempinho para vocês.
Registraram? Que bom! Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês façam um desafio comigo, tá bom? O desafio é o seguinte: com a palavra opinião, a gente conseguiu montar algumas palavras. E será que a gente consegue montar outra palavra diferente das que formamos? Pus a imagem ali, uma figura, que eu acho que dá para montar, e eu vou dar um tempo para que vocês pensem na palavra, para a gente depois nós montarmos juntos essa palavra aqui, tá? Então a professora vai dar mais um tempinho para vocês. Registraram? Já conseguiram descobrir? Conseguiram resolver esse desafio? Mas mesmo assim eu vou ajudar vocês. A imagem que aparece lá é a imagem do quê? De um peão. Para a gente montar a palavra peão, a gente consegue aqui, ó, encontrar essas letras aqui nessa palavra montada opinião. Então, junto comigo, a gente vai escolher as palavras que precisa. A gente vai precisar da palavra ão, né? Ão. Mas esse o aqui a gente vai utilizar, ó, pi, pi. Então, esse aqui a gente não vai. O pi a gente vai usar. Pião. O N e o I, pião. Tem ni na palavra peão? Não tem. Então, vamos tirar esse aqui também. Será que agora a gente conseguiu? Vamos tentar ver? Ó. Pião. A gente conseguiu descobrir mais uma palavra, construir mais uma palavra. Que legal! Fiquei feliz de fazer esse desafio. E vocês fizeram sozinhos, não é?
Então, olha lá. Vou dar outro desafio. Sabe por quê? Porque é disso que eu gosto, de desafios. E vocês vão fazer o quê? Divulgar boas notícias, pensando no seguinte, que a gente precisa repassar para as pessoas que nós conhecemos a importância de respeitar as opiniões diferentes, não é? Então, é isso que eu quero fazer com vocês. Que vocês em casa fiquem em casa com essa tarefa de conversar com as pessoas, com os parentes, com os vizinhos, né? E quando vocês virem alguma discussão, algum debate mais assim, em que as pessoas estão mais nervosas, vocês digam, é importante ouvir e respeitar a opinião do outro, tá bom? Então vai ficar esse desafio para vocês. Continuem divulgando boas notícias, tá bom? E vamos lá para nossa rotina para ver se a gente conseguiu cumprir com tudo aquilo que a gente havia combinado no começo. A gente organizou os materiais, organizamos, registramos a data e a aula, conhecemos um gênero textual, ou relembramos ele, né? Porque a professora já falou sobre esse gênero com vocês. Qual que é? Artigo de opinião. Fizemos muitos registros no caderno, fizemos atividades e hoje fizemos bastantes desafios também. Então tá tudo cumprido, não é verdade? Então agora eu vou para minha casa, preparar a próxima aula para vocês. Vou agora higienizar a minha mão e vocês vão fazer o mesmo aí na casa de vocês. E até a próxima aula.